Pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade com os estudos bíblicos. Que o Papai do Céu possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi aí para mim no 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Nós estamos fazendo a citação desse livro, O Cristianismo através do Século, uma história da igreja cristã. É um livro bastante interessante, ele traz umas informações bacanas com relação à história da igreja, né? E hoje nós vamos falar sobre dois personagens aqui, muito conhecidos, né? Que é Lutero e Calvino. Vamos ver aqui quais as informações que esse livro fala especificamente com relação a Lutero e Calvino ao mesmo tempo, o que eles pensavam sobre alguns dos assuntos, beleza? Vamos lá então. Calvino era um interessante contraste com Lutero. Este era de família camponesa, mas o pai de Calvino era um tambelião que fez do filho um membro da classe profissional. A formação universitária de Lutero foi feita de filosofia e teologia. Calvino, porém, recebeu uma formação humanística e jurídica. Por isso, enquanto ele foi o organizador por excelência do protestantismo, Lutero foi a sua voz profética. Lutero era fisicamente forte, enquanto Calvino teve de enfrentar problemas de saúde durante todo o seu período de trabalho em Genebra. Lutero amava o lar e a família, ao passo que Calvino preferia o estudo solitário. Lutero, que vivia numa Alemanha monárquica, esperava o apoio dos aristocratas e dos príncipes. Calvino, numa Suíça republicana, interessava-se mais pelo desenvolvimento de uma igreja governada representativamente. Lutero e Calvino diferenciam tanto teológico quanto pessoalmente. Lutero enfatizava a pregação. Calvino preocupava-se com a formulação de um sistema formal de teologia. Ambos aceitavam a autoridade da Bíblia. Só que a ênfase maior de Lutero era a justificação pela fé, ao passo que a de Calvino estava na soberania de Deus, né, do Criador. Então você vê que há uma diferença aqui, né? Lutero interpretava a consubstanciação como a melhor teologia para a ceia do Senhor. Calvino negava a presença física de Cristo, aceitando apenas a presença espiritual de Cristo pela fé no coração dos participantes. Isso aqui é com relação à ceia. Lutero só rejeitava o que a Bíblia não aprovava. Calvino rejeitava tudo do passado que não pudesse ser provado pela Bíblia. Lutero aceitava a predestinação dos eleitos, mas se preocupava muito pouco com a eleição para a condenação. Calvino, por sua vez, defendia uma eleição dupla, para a salvação e para a condenação, baseada na vontade do Criador, e rejeitou qualquer concepção da salvação como fruto do mérito do eleito ou da presciência do Criador, no sentido de que o Criador elegia para a salvação aqueles que ele sabia de antemão que criam, né, que as pessoas criam. Então está aí algumas diferenças entre
Lutero e Calvino. É interessante porque hoje, né, muitas pessoas seguem provavelmente alguma ideia, né, que eles tiveram no passado. Por quê? Não é porque você pensa de forma semelhante que você segue o que a pessoa determinada. Nem a pessoa fala, a pessoa é calvinista. Não. É porque muitas coisas que você pensa hoje, um dia alguém de repente pensou semelhante, né? Então as coisas vão se renovando e as coisas vão acontecendo novamente, né? Então existe de fato aquelas pessoas que começam a crer depois que ouviu um comentário de alguém do passado. Mas se você lê as escrituras, você pode chegar a uma conclusão, né? E começar a pensar de uma forma. Tem passagens bíblicas que ela dá ênfase a determinado assunto, tem outras que dá ênfase em outro assunto diferente, né? Tem base para os dois, vamos dizer assim. Agora, algo que eu quero comentar aqui é o seguinte: Lutero e Calvino, ou a Reforma Protestante, ela não mexeu na base. O nome já fala reforma. A reforma quer dizer o quê? Você está em cima de uma casa, você vai reformar a casa continua com a base, eles não arrancam a base, né? Então eles continuaram ainda, tinha divergência, assim, por exemplo, se a presença física ali na ceia, né? Que a Igreja Católica tem um posicionamento sobre isso, né? Então a base é a mesma, né? Tem algumas doutrinas diferentes. A Igreja Católica ela segue a ideia de que tem a Bíblia e a tradição. O protestantismo, né, colocou autoridade somente na Bíblia, né? Então, os ensinamentos normalmente é o mesmo, né? Agora, nós temos que começar a perceber se a igreja atual, hoje, principalmente para quem frequenta, né, quem faz parte de alguma denominação, se está alinhada com os ensinamentos do Mestre, né, de Yahushua, que nós conhecemos como Jesus, e dos apóstolos. Você tem que ver se essa igreja, se essa comunidade ela está alinhada aos apóstolos, né, a fonte primária, né? Então, se hoje você participa de algum movimento, né, de alguma igreja, né, que nós conhecemos, que normalmente ela está assemelhando a Igreja Católica. A igreja verdadeiramente são pessoas, né? O povo do primeiro século eles tinham essa ideia que igreja é pessoas, nós somos membros de um corpo, né? Que a cabeça é o Messias. Então, a igreja verdadeira ela tem que se assemelhar à cabeça, entendeu? E normalmente as igrejas estão assemelhando a Igreja Católica, que ela foi a primeira, né, que criou todo esse sistema sacerdotal, de doutrinas, ensinamentos. Então nós temos que voltar ao princípio, né? Os reformadores queriam que a igreja voltasse aos moldes do Novo Testamento. Não conseguiu, né? Eles fizeram uma ruptura, né? Só que continuaram ainda com a base da Igreja Católica, né? Então eu começo a observar isso, né? Então, como assim, não teve muita mudança, realmente teve uma reforma, né? Tiraram as imagens, tiraram algumas doutrinas, tudo, só que a base continuou as mesmas, continuaram com o sacerdócio, continuaram com as liturgias, né? Então não teve muita mudança. Teve algumas mudanças? Teve, mas o principal não teve. Não voltou, né, para o que os reformadores queriam, né, que era o quê? Que ela voltasse ali para o segundo o Novo Testamento, que a igreja, né, que os irmãos viviam em comunidade ali no primeiro século. Isso é importante a gente refletir sobre isso, beleza? Então tá aí mais um assunto,
né? Que o Criador, o Eterno, possa estar nos abençoando grandemente, em nome do seu Filho amado. Um abraço do irmão Alex.